Boa noite! Olha essa live de hoje, gente. Eu resolvi atender alguém, tá? Que tem alguma dúvida, ou sobre a vida dela, ou sobre algum tema que, né, às vezes a gente fica ali segurando para colocar. Então, às vezes a gente tem algo importante, gostaria de saber algo importante, aconteceu algo na minha vida e eu quero fazer uma pergunta de constelação, uma pergunta, né, da minha vida, o olhar da constelação, talvez, mas eu não quero chamar alguém aleatório. Então, as pessoas que querem participar, coloca aqui, sabe? Eu quero perguntar. Ana, me chama. Que aí, então, eu vou chamar as pessoas que querem ser chamadas, né? E aí a gente vai responder. E às vezes a questão de uma pessoa, né, que vem acontecido frequentemente, a questão de uma pessoa pode ser a questão de várias pessoas. Pode ser a sua questão, pode estar acontecendo com você. Então, só coloca aqui pra mim que você quer participar, que aí eu te chamo pra perguntar. E daí veio uma e me perguntou: Ana, e a culpa? A culpa é baseada na crença? A gente ter culpa, culpa é uma crença? Ela perguntou assim, né? E aí eu disse: não, culpa não é uma crença, mas ela vem de uma crença nossa, você acredita? Ela vem de algo sistêmico. Muitas vezes a culpa, ela tá ligada à má consciência. Por exemplo, né? Então tá, no meu sistema foi ensinado que você não pode elogiar muito as coisas dos outros, você não pode cobiçar as coisas dos outros, isso é muito feio, você não pode ficar olhando para o que o outro tem, né? Isso é ruim. E aí o que acontece? Aí eu vejo que alguém tem algo bom, um carro bom, alguma coisa, e eu digo: eu gostaria de ter um carro desse. E aí eu me sinto o quê? Culpada. Porque eu acredito que isso é cobiça, eu acredito que isso é algo que o meu sistema, a minha mãe ensinou. Não faça isso. Percebe como que a culpa, o Bert fala, nós que criamos a culpa? Então, a culpa, ela não é uma crença, mas ela vem de uma crença que foi criada. Então, tudo aquilo que eu faço diferente do que eu acredito que é certo, eu me sinto culpada. Por exemplo, né? Eu crio lá na minha cabeça, porque minha mãe disse isso, todo mundo fala isso, que a mãe tem que ser perfeita, que a mãe tem que dar colo, que a mãe tem que fazer comida boa, que a mãe tem que dar carinho, que a mãe, ela tem que cuidar do soninho, que a mãe tem que cuidar do filhinho, enfim, a mãe é super, né? Ela é mega mãe. Aí eu tenho que sair trabalhar fora, ganhar dinheiro para sustentar a casa. O que acontece? Me sinto culpada, porque eu não sou essa mãe que eu criei. Tá ligando a culpa como a gente cria culpa baseado numa crença nossa. Quando a gente olha e fala assim, ó, não, a mãe não é perfeita assim, a mãe não tem que ser a mulher perfeita. Mãe é mãe de qualquer jeito. É uma mãe que trabalha fora, é uma mãe que não consegue às vezes dar, né, fazer a comida do filho e ela tem uma babá, uma empregada, enfim, aí ela vai saindo da culpa, né? Então, aê! Tudo bem? Tudo. Eu tenho uma pergunta. Quando tu pensa em várias coisas assim que tu acha que deveria cancelar, como saber qual por onde começar? Quando tu pensa várias coisas, só repete pra mim, ficou baixo. Por exemplo, assim, ó, tu vê várias situações que tu acha que deveria cancelar. Como que tu escolhe por onde começar? Boa pergunta. Todo mundo não, mas frequentemente vem essa pergunta. Ana, eu tenho várias questões. Eu tenho que olhar para o meu relacionamento não tá fluindo. Eu tenho que olhar para minha profissão não tá fluindo. Então, ó, se você vê, só aí eu já sei que você está travada. E não é numa área só. Então, vamos falar de pessoa travada, que ela realmente ela tá num lugar que ela tem várias questões e ela não está sabendo lidar. Então ela olha e fala assim, na constelação, eu tenho que resolver uma questão. Qual? Qual é a prioridade? Primeiro que o Bert diz assim, ó, a gente nunca sabe verdadeiramente qual é a prioridade. Porque mesmo se eu for constelar relacionamento e a minha prioridade é uma questão de vida ou morte, vai aparecer vida e morte.
Entende? Então, assim, se eu tiver bloqueada ali no mundo dos mortos, muitas vezes a gente fala, né? O que é estar no mundo dos mortos, Ana? É porque alguém que eu amo muito, alguém que me faz muita falta, faleceu. Não precisa ser agora, pode ser que eu seja mais nova. E aí eu fiquei conectada nessa morte. É como se perdesse parte de mim. Então, eu conectada a essa morte, eu não olho para a vida, eu olho para a morte. Então, às vezes eu coloco um tema, Ana, quero olhar para relacionamento. E dentro desse tema a gente vai constelar e percebe que você está vinculada com a morte. É como se você tivesse mais propensa a olhar para a morte. Não significa que vai morrer, significa que eu estou propensa a olhar para a morte. Então, quando a pessoa tem vários temas, já me vem, ela está travada na vida. E como eu digo sempre, se ela está travada, ou ela está invertendo hierarquia, nadando contra a maré, porque a gente já sabe que tem os pais e eles sabem mais, e toda vez que eu acredito que eu sou melhor que eles, eu nado, eu não tenho força e aí a minha vida não flui, ou possivelmente ela não está olhando para a vida dela, ela está olhando para o mundo dos mortos. E aí também a gente tem que dar uma olhadinha se ela está presa nisso, nessa situação, sabe? Nunca tem a questão certa, amada, tem a questão que aparece, né? A gente pode começar uma constelação muitas vezes quando a pessoa está em dúvida, como o essencial, que o Bert fala, olha para o essencial. Por isso que eu não gosto de constelação carta marcada, para mim não é constelação isso, sabe? Às vezes você vai num terapeuta, sem julgamento, mas eu, Ana, não faço porque eu aprendi dessa forma, que a gente olha para aquilo que vem. E às vezes a gente vai num terapeuta, ele fala assim, primeiro a gente vai constelar sua mãe, depois a gente vai constelar o seu pai. Depois a gente vai constelar horizontal. Depois a gente vai constelar X. Então, assim, são constelações que não necessariamente eu sei que é aquilo que a pessoa necessita, né? Então, eu gosto de constelar aquilo que vai realmente ajudar a reverberar na pessoa e aí vai clarear, ela vai mudar, ela vai ter um novo olhar. Mesmo porque o Bert diz que quando a pessoa está pronta para constelar, quando ela está naquele ponto, é como se desabrochasse a constelação dela, sabe? Ela abre, não tem assim, ai, não vai abrir. Vai abrir sim. Certo? Te ajudei. Tomara, que bom! Gratidão pela sua pergunta. Tá, deixa eu falar de um post. Eu fiz um post essa semana, bem interessante esse post, né? E ele dizia assim, ó, que a mãe que tem amizade com a filha, sabe? Fica de amizade do mesmo nível. Muitas vezes essa mãe está na posição de adolescente. E eu vi que várias pessoas foram contra isso, sabe? E aí eu olhei assim, pensei, falei, bom, bem, é a opinião dela, né? Teve uma pessoa até que chegou a dizer que eu estava no julgamento. Então, eu não estou no julgamento, eu realmente falo aquilo que eu li nos livros. Pode ser que a forma que eu diga, né? Porque não é questão de amizade, você pode se dar bem com a sua filha, sim. Até veio algumas perguntas sobre isso. Ana, quando que eu sei que está invertendo hierarquia? Ana, quando que eu sei que a gente não está no mesmo nível? Sabe quando a criança ela começa a querer fazer coisa de adulto? Quando a criança ela não entende que ela é menor, ela já inverteu. Ela já está num nível ali que não é para ela, sabe? Quando, vamos supor, ela quer beber junto, ela quer fazer coisas que não condiz ao tamanho, idade dela, muitas vezes ela tá num nível que não é o dela. E isso acarreta o quê? Como a gente falou aqui, trava a vida, né? Ela realmente fica ali parada na vida, tá? Vamos lá, constelei há uma semana, mas não sabia ao certo o que colocar no campo, pois eu tenho vários problemas de relacionamento familiar e no relacionamento. Mas não foi sobre isso que veio à tona. Não fica triste não, amada, é isso mesmo, né? Então, aquilo que veio, que apareceu, veja se é importante para você, se você tinha que ver antes de olhar para isso, né? Uma outra pessoa diz aqui, a Karen. Ontem eu ouvi isso, que minha amiga disse que conta tudo pra filha, como melhor amiga. Isso, Karen, isso mesmo. A sua filha não é a sua melhor amiga. Ela não tem que saber as coisas que acontecem com você. Você precisa de uma amiga. Sua filha é sua filha. É pesado pra ela, sabia? Então, quando a gente abre a constelação, os filhos que são tratados dessa forma, como os pais querem, buscam essa amizade, buscam essa parceria, né? Eles tiram
de verdade, a dignidade dos filhos. Por quê? Eles colocam esse peso dos filhos terem essa parceria com os pais. E não, os filhos, eles querem paz, eles querem autoridade, tá? Eles querem limite. Isso faz parte. Então, realmente não é algo bacana. Isso foi sim bem importante. Ah, bacana. Então nem vamos mexer nisso, tá? Eu digo sempre, tomou constelação, espera reverberar dentro de você, né? Espera aquilo assentar dentro de você, não sai vomitando tudo, é como se fosse um remédio, né? Se você sai botando tudo pra fora, você não sabe o quanto esse remédio fez efeito. Então, se você constelou uma semana, tá reverberando ainda, aguarda um tempinho antes de conversar sobre o assunto, tá? Tenho hierarquia invertida com minha mãe. Qual a dinâmica para voltar? A Ana Caroline. Ana, é assim, é tomar o seu lugar, tá? A força que tem o seu lugar. Qual é o meu lugar dentro da hierarquia de pais e filhos? O meu lugar é de filha. É difícil. Eu não vou dizer que é fácil, eu não vou dizer que é algo consciente, sabe? Eu vou falar pra você que eu desinverti mesmo, há 2 anos. Eu já dava constelação, trabalhava com constelação, melhorou muito a minha relação com a minha mãe, muito mesmo, porque eu entrei na aceitação. A aceitação não é gratidão, de verdade. E aí, o que aconteceu, né? Eu fui para a Alemanha, e aí eu tava lá no curso com a Sophie, e eu tive a oportunidade de estar lá numa constelação, subir no palco, e ela fez eu olhar para minha mãe. E ali, naquele olhar, naquilo que ela começou a dizer, porque ela começou a olhar para mim e dizer, olha a arrogância dela, olha como ela se coloca na frente da mãe dela, sabe, aquilo foi me causando uma vergonha, eu falei, realmente, eu tô me colocando como mais, porque quando eu aceito, eu digo, tudo bem, você sofreu, você passou por isso, passou por aquilo, eu aceito você do jeito que você é. Gente, aceitação não é gratidão, a gratidão tem uma grande diferença, porque quando eu entro na gratidão, eu realmente olho e falo assim, você já me deu tudo. Mãe, você já me deu tudo, porque você me deu a vida, e a vida é tudo. Então, quando eu entro nesse processo de conseguir agradecer, eu me coloco como pequena. Eu não cobro mais a minha mãe, ela não tem que me dar um colo, ela não tem que ser a mega super blaster mãe, ela simplesmente é mãe, a minha mãe, e a mãe certa pra mim, porque se ela fosse um tiquinho assim diferente, se ela tivesse um processo um tanto diferente, eu não seria assim como eu sou, e eu realmente me amo do jeito que eu sou. Dá-lhe autoconhecimento para se amar, se gostar do jeito que você é, e aí sim você consegue agradecer a sua mãe. Quando você entra nesse processo de gratidão, você diminui de tamanho perante ao seu sistema familiar, pai e mãe, e você cresce como um gigante perante o externo, o universo. E aí você tem força para fazer o que você quer, para alcançar aquilo que você deseja, certo? Espero ter ajudado aqui a sua pergunta. Ana, eu quero perguntar, minha mãe reclama muito do meu pai para mim e eu não consigo cortar o assunto. Como eu posso fazer? Eu não quero tomar partido de nenhum deles. É verdade, Elisandra, é muito ruim. Você vê como que é? Quando a mãe pega a filha de conselheira, ó, você mesmo tá dizendo, né, que é o que dizia aquele post. Então a mãe se coloca como pequena nessa ocasião. Sabe o que você faz quando ela começar a falar? A minha mãe, ela fazia muito isso, sabe? Ela me pedia conselhos e muitas vezes eu ficava nessa situação de conselho. Então eu sempre voltava, eu não falava nada, eu falava, tá, e você, o que você acha? Então assim, ela vem falar mal do seu pai, você diz assim, mas ele não foi o homem que você escolheu? Mas ele não é isso que você queria dele, né? Será que você não tem que resolver com ele e não comigo? Sabe? Então você vai voltando à pergunta. Quando você volta à pergunta, ela vai parar para pensar. E ela vai ver que muitas vezes ela tá te fazendo pergunta que nem ela mesma consegue responder. E ela quer que você responda. Então faça isso, volta à pergunta. Tenta, porque daí quando eu comecei a voltar a pergunta pra minha mãe, deu certo. Eu falei assim, mãe, o que você quer fazer? Eu tô pensando em fazer isso. Eu falei, nossa, a senhora tá certíssima. Então ela falava, não, eu acho que isso também tá certa. Eu acho que a senhora tem maturidade, assim, pra decidir. Eu acho que tem que ser o que tá no seu coração, né? Tem uma pessoa chamando ao vivo aqui. Vamos nessa? Vamos todos juntos? Vamos lá. Quero ver a corajosa agora. Cadê?
fazendo o maior esforço aqui pra enxergar sem óculos. Espera aí que eu vou resolver essa parada, essa situação. Tá entrando, a internet dela tá ruim. Não sei. Deixa eu aumentar o volume. Tá, não consegui. Vai, não foi. Não consegui entrar com ela. Alguém tem mais uma pergunta? A Janaína tá perguntando, Ana, como fazer quando os pais dependem financeiramente da filha? Como resolver quando os pais são dependentes dos filhos? É verdade, como que eu posso fazer se os pais são dependentes financeiramente? Vamos pensar junto aqui, né? Ser dependente financeiramente não significa que eu tenho que dizer o que eles têm que fazer ou não. Quando eu tô no meu lugar e tenho força disso, não tem problema isso. Realmente não tem problema se hoje eu sustento os meus pais, porque ele não tem uma condição legal de se sustentar, né? Porque ele fez isso tanto tempo por mim. Porque no final da vida a gente vai acabar fazendo isso, porque muitos pais não têm hoje aposentadoria. E não é que está errado, tá? Simplesmente, presta atenção numa coisa, né? Vamos supor que eles me sustentam. Então, quando os pais sustentam os filhos, é como se eles pudessem dar ordem. É como se eles pudessem dizer, você faz isso, você faz aquilo, isso é bom, isso é ruim. Eu sustento meus pais, mas eu não posso dar essa ordem. Eu tenho que colocar no meu lugar, eu sou somente filha, entende? Eu também não tenho que acatar tudo o que eles querem, porque eles não são crianças, né? Mas o sustento, ele pode sim sair de mim, não tem problema nenhum, tá? Então, isso muitas vezes não me caracteriza inversão de hierarquia. A inversão vem de dentro, amada. A inversão, ela acontece quando eu acredito que eu sou melhor que eles. Eu acredito que eu posso fazer mais por eles do que eles próprios. Entende? Então, quer dizer, eu fico grande porque eu posso. Eu sou melhor. Eu consegui mais coisas do que vocês. Tá vendo o tamanho da arrogância? Muitas vezes o Bert fala que inverter essa hierarquia é uma arrogância. Só que essa arrogância não para só nos pais. A gente tem um padrão comportamental. Então essa arrogância, esse tipo de arrogância, ele vai para a vida. Parece que não, mas eu tenho a mesma arrogância no trabalho, com os meus amigos, eu tenho a mesma arrogância na comunidade, na igreja onde eu vou, na religião, enfim, tudo aquilo que é sistema, eu vou repetir o mesmo padrão que eu repito na minha casa, certo? Você é top, amo ouvir você. Uma pergunta antes. Andréia, pergunta. Me relaciono com um narcisista que tem boa condição financeira e a vida dele flui de forma absurda, porém não respeita os pais, nunca respeitou. Pois é, tem que ver o que é fluir, sabe? Porque às vezes, ó, tá vendo o que você tá colocando? E há uma confusão mesmo nisso. A Andréia leu a pergunta, não consigo ver seu nome, mas há uma confusão. Por quê? Porque a gente acredita que fluir na vida é ter dinheiro. Dinheiro é dinheiro, fluir na vida é outra coisa. Fluir na vida é ter uma vida leve, é ter uma vida gostosa, sabe? É ter uma vida que sim, a gente trabalha, a gente conquista, não necessariamente eu tenho que ter dinheiro. O dinheiro, ele muitas vezes, ele tá ligado à mãe. Mas olha só o que muitas pessoas fazem, por isso que a gente acredita que o ser rico é ruim. Muitas pessoas colocam o dinheiro como se fosse uma proteção, sabe? Eles começam a adquirir, mesmo porque o workaholic, ele tem falta de pai, então ele trabalha demais, automaticamente ele ganha bastante dinheiro porque ele trabalha demais, ele tem o vício do trabalho. E aí ele começa a ganhar dinheiro demais e ele começa a colocar aquele dinheiro no lugar do carinho que te faltou. Então é uma pessoa extremamente arrogante, uma pessoa difícil de conviver. Eu conheci uma pessoa extremamente rica, de verdade. Aquele ali tem dinheiro, ó, até a terceira geração. Mas ninguém conseguia ficar perto dele, ele não tinha amigos. Então, não ter amigos é fluir na vida? Pensa comigo, sabe? Você não conseguir, se você não se dá bem com seu pai, com a sua mãe, muitas vezes você não se dá bem com muitas pessoas. Então, isso é fluir na vida? Pensa direitinho, ter dinheiro não é fluir na vida, tá?
Tem mais pergunta aqui. Eu acho engraçado vocês, né? Colocar aqui a cara tapa, ninguém quer, né? Tá, vamos lá, eu respondo assim mesmo. Ana, o que o autossacrifício quer dizer? Me deparei que isso vem de gerações da minha família e eu também faço isso. Caraca! Autossacrifício e vindo de gerações, eu acredito que aconteceu algo no sistema, mas para isso a gente tem que constelar. Eu não vou dar 100%, tá? Eu só acredito, de verdade, que aconteceu algo no sistema do qual a pessoa não se sente merecedora. Sabe? Às vezes pode estar ligado até à religião. Você vem de uma família muito religiosa, sabe aquela religião que muitas vezes a gente se autoflagela, isso aí, né? Então, por quê? Porque a gente acredita que é pecador, que a gente acredita que não é merecedor. Então, vem esse autossacrifício, sim. Mas, dá uma olhadinha no vídeo que eu gravei sobre autoestima e vê se lá não tem bastante coisa que você vai achar interessante para você. Porque a pessoa que se autossacrifica, ela tem baixa autoestima também, tá? Mas, de verdade, a gente só tem como saber uma coisa se a gente abrir realmente uma constelação e ver o que de fato é. Mas muitas coisas fazem sentido, sabe? Porque quando vem de gerações, né, a gente vê aquelas pessoas se autopunindo de alguma forma, é porque aconteceu algo que esse sistema significou que isso era bom para o sistema. Né? Então, também a gente não julga. Se você conseguir olhar e agradecer esse sistema por conta disso, você tem força. Você cria uma força e você consegue mudar isso. Você consegue. Tá? Tem mais perguntinhas aqui? Oi, Ana, gostaria de saber sobre as escolhas do sobrenome dos filhos. Pode causar impacto não usar o modo cultural? Tipo, ao invés do último sobrenome dos pais? Não. Depende. Né? Por exemplo, né? É comum a gente utilizar o nome do filho, a gente coloca um sobrenome da mãe e um sobrenome do pai. Tem algumas tradições que coloca só o do pai. Agora, se essa criança veio nesse sistema, se essa criança ela realmente aceitou essa cultura desse sistema, tá certo colocar só o nome do pai. Agora, tem gente, por isso que eu tô falando, talvez, tem gente que não coloca o nome do pai só de raiva, sabe? Tipo, eu não vou colocar o sobrenome dele. E aí a criança perde força. É como se a pessoa não aceita o pai como parceiro, esposa, e quer que o filho não aceite ele como pai. Porque esse meu parceiro não é o meu pai. É o pai do meu filho. Então, quando eu excluo ele da minha vida, eu quero também que o meu filho exclua isso. Então, a gente causa um impacto, porque quando a gente abre na constelação os nomes, a gente percebe que muito nome traz força de vida para aquela pessoa com aquele nome, né? Gente, o nome, o sobrenome é uma herança familiar. Então, qual herança familiar você quer para o seu filho? Eu tenho 3 filhos, né? Então, a minha primeira filha, que é Luana Veiga, que é Veiga Gomes, ela é Veiga Clérigo, a Sara é Veiga Carvalho, e o Caio, que nasceu recentemente, tem 9 meses, eu dei o Gomes, porque eu senti no meu coração que eu devia honrar o meu pai. E a minha mãe já estava honrada com as minhas 2 meninas. Então, o Caio, ao invés do Veiga, ele tem Gomes, mas eu senti muito forte no meu coração isso, né? E aí, eu até brinco, né, que a minha filha, eu tava lá no hospital, e aí ela volta, ela foi no cartório, que era bem na frente, ali no hospital mesmo, ela voltou e falou assim, mãe, a moça do cartório disse que não é bom você colocar nome diferente. Se eu tenho Veiga, a Sara tem o Veiga, ele devia ter Veiga também, porque isso dá uma confusão. Eu falei, mas a moça do cartório, ela não pariu agora não. O filho não é dela, vai lá e bota Gomes, porque o meu filho vai se chamar Gomes e vai ter essa homenagem pro meu pai. Eu quero fazer isso por ele, sabe? Então, eu senti no meu coração, tá? Então, tudo que é de coração e não de vingança, tá valendo. Esse filho aceita do jeito que é. Venho de uma geração de mulheres abandonadas pelos seus relacionamentos. Como dar lugar a essas mulheres no meu coração, no meu sistema? Ah, Ana Caroline, é muito boa a sua pergunta. Porque quando a gente olha para o sistema, a maioria de nós olhamos para trás e vemos
olhamos e vemos as mulheres do nosso sistema, mãe, avó, bisavô, frequentemente, tá? Porque eu tenho atendido algumas que vê mulheres fortes, mas a gente vê que foram mulheres sofridas, foram mulheres abandonadas, foram mulheres que às vezes têm até uma amargura interna. E quando a gente vê, a gente está repetindo isso também. Como eu dou lugar a isso? Olhando para essas mulheres e simplesmente agradecendo essa relação que, por mais que fosse difícil, foi importante, porque você só está aqui hoje, presta atenção nisso, você só está porque ela teve esse relacionamento desta forma. Porque se ela tivesse, vamos lá, se a minha tataravó tivesse casado com outro homem, se a minha tataravó não tivesse sido abandonada ou, né, ela tivesse feito uma história diferente, a minha avó teria um nascimento, uma história diferente, a minha mãe, e logo eu não seria eu. Então eu não estaria aqui hoje. Entende que é tudo muito perfeito e muito completo o nosso sistema. Então eu só estou aqui hoje, só existo porque essas mulheres passaram o que passaram. E muitas vezes a gente pode olhar para elas e dizer, olha, o seu sofrimento, o sofrimento de vocês não foi em vão. O sofrimento de vocês deu continuidade ao sistema do jeito que ele é. Então eu honro e agradeço vocês por tudo que vocês passaram, sabe? Em nome de vocês, em honra a vocês, me abençoe se eu puder ter um relacionamento diferente, se eu puder olhar para o homem de uma forma diferente, porque muitas vezes eu estou me sentindo amargurada, eu estou culpando o homem porque eu não fico numa relação. E por que eu estou fazendo isso? Em nome das mulheres do meu sistema. Então, quando eu consigo honrar, agradecer, eu pego a força que vem delas e com certeza elas queriam ter um relacionamento bacana. Então, quando uma do sistema tem esse relacionamento bacana, o que acontece? O sistema vibra, eles falam assim, ela conseguiu aquilo que eu também queria. Olha a diferença, vamos abençoar ela, porque ela realmente é como se o sistema vibrasse por algo que elas tanto almejaram, que talvez fosse um relacionamento de sucesso. Espero ter te ajudado. A Dani tá perguntando aqui, usar o sobrenome das mães. Eu não entendi a pergunta. Vamos lá, coloca de novo para mim. Como assim das mães? Minha mãe raramente me dá algum presente e eu sempre a presenteio, mas acho estranho o fato dela não me dar presentes nunca, nem em datas comemorativas. Não é pelo presente, sabe? É pelo gesto. Tamara, às vezes você tá falando de linguagem de amor, sabe? Eu não gravei um vídeo ainda, eu tenho que deixar gravado um vídeo sobre as 5 linguagens do amor. É um livro fantástico. Eu fiz uma live onde eu conversei com uma pessoa e mostrei as 5 linguagens do amor. Então, rapidamente, uma linguagem é o dizer eu te amo. É uma linguagem, a pessoa tem que ouvir o eu te amo. E essa linguagem, ela quer ouvir da pessoa eu te amo e ela quer receber eu te amo. Tem uma linguagem que é o estar junto ali, querer ficar de mão dada, querer andar junto, sabe? A palavra de afirmação é essa do eu te amo, tá? Essa de andar junto é como se fosse um sinestésico. Então, a pessoa quer estar abraçadinha, a pessoa tá contato físico, tá? A terceira pode ser a linguagem do presentear. Por exemplo, você significou que presentear eu gosto de você. Então, às vezes você vai na padaria e traz uma bala, mas você lembrou da pessoa. Então, é uma linguagem do amor. Quando eu tenho essa linguagem e eu presenteio, o que eu quero? O que eu entendo como amor? Ela me presenteia também, mas às vezes não é a linguagem dela. Por exemplo, existe outra linguagem que é a linguagem do servir. A pessoa gosta de fazer por você. Ela gosta de fazer um café, fazer um almoço, né? Ela faz algo, a pessoa que tem a linguagem do amor, servir. E tem a última linguagem, que é qualidade de tempo. Então, analisa as 5 linguagens e vê qual é a linguagem da sua mãe. Você vai ver o quanto ela te ama, mesmo não te presenteando. Qualidade de tempo é a pessoa que quer aquele minuto com você. Então, frequentemente, essas pessoas gostam de tomar um cafezinho para conversar. Amiga, vamos tomar um café para conversar? Amiga, vamos fazer uma jantinha? Vamos? Porque eu quero falar, eu quero ter você por um pouquinho. Isso é qualidade de tempo, né? Então, a sua mãe deve ter uma linguagem de amor diferente da sua. É de um livro, As 5 Linguagens do Amor, também pode procurar na internet.
Sarinha, é normal amar duas pessoas ao mesmo tempo? Normal. Normal não é. Mas pode ser que eu venha de um triângulo amoroso. O que é vir de um triângulo amoroso, Ana? É estar no meio da relação dos meus pais, formando um triângulo. Eu, o meu pai e a minha mãe. Ai, deixa eu ver se eu consigo fazer um triângulo aqui. Né? Então, nesse triângulo amoroso, se eu venho de um triângulo, se eu faço parte dele, ou se eu vejo um triângulo, meu pai tinha um amante, só eu sabia. A minha mãe não gostava do meu pai, só, entende? Quando eu venho, aí sim, eu posso ter significado que o amor pode ser a três. Não está errado. Eu preciso verificar o triângulo que eu signifiquei lá atrás, tá? Mas normal. Ou tudo é normal, nada é normal, né? Vamos lá, pergunta da Magda. Ana, eu tenho desejo de colocar... Ai, eu perdi a Magda. Não. Ajuda aqui, Andréia. Não consigo rodar mais. Lê pra mim, Andréia. Magda. Ana, eu tenho desejo de colocar o sobrenome da minha mãe. Trago esse sentimento desde criança. Há problema depois de muito tempo, inclusive por questões profissionais. Não, mas coloca. Você já colocou o seu nome? Sabe o que você faz, Magda? Coloca os papéis do seu nome. Por exemplo, o meu é Ana Paula Veiga Gomes. Então, eu vou colocar um papel para Ana, um papel para Paula, um papel para Veiga, um papel para Gomes. 4 papéis. Coloca esses papéis de forma oculta, tá? Põe um papelzinho, do jeito que eu ensinei no curso, sabe? Faz uma âncora, põe um papelzinho, fecha, embaralha. Põe os 4 e depois põe em cima. Se você tem 4 nomes ou 3, inclui o nome da mãe, tá? Depois você vai subir nesse papel e ver o que você sente. Veja se o nome da sua mãe te traz força ou se dá certo você vir sem ele. Muitas vezes ele não traz força. Se você subir nesse papel ocultamente, tá? E depois a hora que você abrir, você vê que foi muito bom estar nesse campo do papel do sobrenome da mãe, sim, coloca esse sobrenome, se é o que tá te faltando, entende? Se você subir nesse papel e ver que ele não faz diferença, às vezes é algo que você significou, que faltou para você, mas que às vezes não faltou. Eu vim de uma cultura onde não se colocava o nome da mãe, tá? Então, perceba se realmente isso vai fazer diferença na sua vida, se é o que realmente você quer, e se for, coloca, tá tudo certo, né? Vamos lá! Mais perguntas. Ana, fiz a dinâmica do nome e sobrenome. Um dos sobrenomes não aceita o meu nome, não acha que sou boa o suficiente para ter ele. Olha só! Sim, quando a gente coloca os 4, é legal colocar com pessoas, porque a gente chega a ver a cara das pessoas olhando assim o nome. Poxa, Ana, não gostei do Ana. E muitas vezes, se esse sobrenome, ó, presta atenção nas dinâmicas que eu já vi. Esse sobrenome era de um pai, do pai. E ele pegava aquele nome, tipo, era o primeiro nome da pessoa, vai, Ana. E ele olhava para aquele nome assim, só que o que esse sobrenome não sabia é que aquele primeiro nome foi dado em homenagem a um antigo namorado, certo? Então tem algo ali no nome que foi dado em homenagem a uma pessoa e que não pertence a esse sobrenome. Então, é como se o sobrenome olhasse aquilo e tivesse uma exclusão daquela pessoa, sabe? Tipo assim, a ex-namorada me excluiu, a ex-namorada me abandonou. E a minha esposa não sabe, mas aí eu dei o primeiro nome da minha filha, tipo Ana, né? E era um nome da ex-namorada. Então, essa exclusão, né, que eu senti, o meu sobrenome, que é do meu pai, porque foi ele que deu, vai sentir também. Às vezes tem alguma dinâmica oculta por trás disso, como eu já vi muitas vezes. Espero ter respondido. Ana, minha mãe é narcisista, fez um triângulo entre eu e meus irmãos. Nós não conversamos e ela sempre dominou meu pai contra nós. Cresci sendo a louca, mentirosa, não consigo me relacionar com ela. Acho que tem mais. Não consigo me relacionar com ela. É bem difícil o caso. Eu não sei se você acha que ela é uma mãe narcisista ou se ela foi diagnosticada como mãe narcisista. Pessoa que realmente foi diagnosticada com médicos como sendo mãe narcisista, os filhos realmente precisam
rever muitas coisas, eles precisam realmente de um tratamento terapêutico, precisa mesmo fazer uma terapia, porque tem muitas coisas que essa criança significou. É um caso muito diferente, Patrícia, é um caso fora daquilo que a gente sempre vê, tá? Não que essa mãe não esteja certa, porque nessa encarnação você decidiu vir com essa mãe. Não estou dizendo que ela está errada, tá? Porque você decidiu isso. Eu só estou dizendo que às vezes a gente precisa de um acompanhamento psicológico para entender esse processo e ressignificar muita coisa. Porque como essa mãe narcisista, ela colocou muita gente contra, a gente tem baixa autoestima e aí a gente não consegue fluir na vida por acreditar que a gente não merece, por acreditar que a gente é pouco, por acreditar N coisas que a gente vai ter que mudar e ressignificar com autoconhecimento, sabendo que sim, ela deu a minha vida e que agora eu domino a minha vida e não mais ela. E geralmente essas pessoas que foram criadas por mãe narcisista, elas ficam aguardando o domínio de outra pessoa. Então, quando elas saem disso, elas não necessitam do domínio de outra pessoa, muito menos o da mãe. Por isso que é legal fazer uma terapia, tá? Espero ter ajudado. Profiana, saudade! Lidiane, sua linda! Crianças de 0 a 7 anos podem estar em ressonância com a madrinha e não com a mãe? 0 a 7 anos é mãe. Qual é a relação da madrinha e da mãe? Elas são irmãs? Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque se a madrinha é uma irmã, às vezes, por amor e um amor cego, a mãe engravidou para agradar a irmã que não pode ter filho, por isso ela é a madrinha. Então, tem que ver qual é a dinâmica por trás disso, mas eu acredito que sim, mas tem que ver se realmente tem uma dinâmica ou só acha isso, tá? Tem que ver o que tem por trás disso, dessa criança gostar tanto da madrinha e não da mãe, certo? Vamos lá, gente! Mais perguntinhas? Alguém? Ana! A Tamara. Pode haver uma conexão especial entre chefe e subordinado? Eu adoro demais a minha nova chefe e sinto que temos uma conexão fora do comum. Ué, por que não? Né? Se realmente deu aquela liga, por que eu não posso conhecer uma pessoa só porque ela é chefe? Eu não posso me abrir, me apaixonar, né? Porque ela é chefe. Só que tem uma hierarquia aí, tá? Frequentemente eu posso me apaixonar tudo, eu posso ter essa conexão, não é porque ela é chefe, mas depois eu tenho que sustentar isso, né? Frequentemente eu não continuo na empresa, tá? E não é por questão da empresa, não. É por questão que algo não combina aí, né? Como se eu abrisse mão daquilo para estar, ou ela abrisse mão. Frequentemente acontece isso. As pessoas que namoram na empresa, ou um sai ou o outro sai, eles não se mantêm na mesma empresa. E tudo bem eu gostar de uma pessoa assim. Seja muito feliz com a sua nova chefe. Opa! Apareceu um novo amor. A Tamara diz, ai, não é homem. Né? Ela diz, viu? É uma conexão de amigas. Ah, tudo bem, amada. Bem tranquilo, pode. A gente não encontra... E amiga, tudo bem manter na mesma empresa. Mas muitas vezes a gente encontra em uma amiga uma irmã, né? Quantas vezes já aconteceu isso? Não tem problema nenhum, pode sim ter algo mais. Tem pessoas que a gente se afiniza assim, ó, conhece a pessoa e parece que a gente já se conhece há muito tempo e tudo certo, tanto na relação amorosa, sem preconceito, sem julgamento, quanto numa relação de amizade. E tudo bem, desculpa se eu entendi a sua pergunta errada, tá? Mônica perguntando, Ana, nas minhas gerações anteriores, todas as mulheres da minha família eram donas de casa e submissas. Hoje, eu quero ser empreendedora e não me vejo merecedora. É verdade, amadinha, você tá na má consciência, tá? O que é má consciência? Eu tô errada em querer ser empreendedora? Não. Meu sistema, ele traz que as mulheres, elas devem cuidar da casa, elas devem cuidar dos filhos, né? Ser aquela mãe padrão de antigamente, tudo bem, porque foi um sistema que não foi tendo mulheres que saíram para trabalhar, foi tendo mulheres que foi ficando em casa e foi sendo donas do lar. Olha que interessante quando você olha para isso e consegue ressignificar essas mulheres. Essas mulheres, elas são empreendedoras do lar.
Uma mulher que consegue cuidar de uma casa, filho, comida, marido, roupa, é uma excelente empreendedora, né? Com certeza. Então, assim, ó, se eu disser para essas mulheres do meu sistema, tudo que eu aprendi vem de vocês. Tudo que eu sou vem de vocês, essas mulheres do meu sistema. Eu honro e agradeço vocês por ter se dedicado tanto às crianças desse sistema, se dedicado tanto às casas, aos maridos e ter deixado talvez, porque tem muita gente que não queria isso para ela, mas elas fizeram, e ter deixado talvez a sua vida de lado. Por favor, me abençoe. Se eu puder olhar para o empreendedorismo, se eu puder ser uma mulher diferente, não melhor que vocês, apenas diferente, certo? Então, se existe a boa consciência, é aquilo que eu aprendo no meu sistema. Então, a boa consciência são mulheres que ficam em casa, cuidando da casa, dos filhos e do marido. E eu penso diferente disso. Eu cheguei à conclusão que não é o que eu vou querer para minha vida. Então eu tenho uma má consciência, tá? É só isso que é chamado de boa e má consciência. É eu ser diferente do meu sistema. Porque eu tenho uma má consciência, eu me sinto culpada. Lembra da... não sei se você lembra que eu falei logo no comecinho sobre a culpa, tá? Que vem de uma crença porque não existe culpa. Mas muitas vezes eu carrego essa culpa, mas eu abro um novo caminho para a geração de mulheres que vai chegar. E aí elas podem ter escolha de querer ficar em casa e cuidar do sistema familiar ali, ou querer sair para trabalhar e às vezes até ser empreendedora. Certo? Espero ter ajudado. A Cristina Pereira pergunta: Ana, como romper um padrão de morar sozinha? Isso já aconteceu 3 vezes comigo. Você acaba morando sozinha, você era casada ou morava com alguém e acaba morando sempre sozinha? Seria isso? Eu acho que eu entendi isso, só para não responder errado, né? E agora eu quero romper esse padrão de morar sozinha. Deixa eu pensar, né? Eu preciso ver a segunda parte que se relaciona contigo, tá? Por exemplo, por que eu sempre acabo sozinha? Será, e será mesmo, tá? Porque eu acredito que eu não peguei a pergunta por completo, assim. Será que eu sou autossuficiente? Porque assim, ó, pensa comigo, tá? Na relação homem e mulher. Então, eu tô partindo do princípio que você tem um homem, que você fica sozinha depois de um relacionamento com um homem, ou com uma mulher, enfim, um relacionamento. Às vezes a mulher ela tem um lado feminino e esse lado feminino vem da minha ancestralidade feminina, e o lado que me falta, a parte que me falta é o lado masculino, e o lado masculino eu busco no homem. Então a mulher, quando ela olha para trás e ela vê um masculino ruim, tô falando do papai, a criança que significou que aquele masculino não era bom o suficiente para a mamãe, que não cuidou de mim direito, que talvez tenha me abandonado, o que essa mulher começa a fazer? Ela começa a florescer o lado masculino, que ela não é que ela não deveria, mas que esse lado masculino ela buscaria uma outra parte nela. Então ela começa a crescer esse lado masculino. Então ela tem um lado feminino que já vem do sistema dela, bem aguçado, e o lado masculino também desabrochado. E aí quando ela vai ter uma relação com um homem, do que ela precisa desse homem? É tão difícil encontrar um homem que traga aquilo que eu necessito. Por quê? Porque eu aprendi a ser autossuficiente. Então eu não preciso de homem. O meu inconsciente diz, é melhor sozinha, antes só do que mal acompanhada. É o que o meu inconsciente diz de forma inconsciente. Qual a dinâmica que tem por trás disso, tá? E aqui eu tô respondendo, mas seria muito interessante você olhar para isso, amado. Porque pode ser essa dinâmica, mas pode ter outras dinâmicas ocultas por trás também, certo? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo ajudar mais gente. Ninguém entra ao vivo mesmo. Ana, você é sensacional, me ajudou muito, gratidão. De nada, Dalila. Uma pergunta sobre meu filho de 37 anos. Eita, nós, hein? 37 anos que veio morar comigo esse mês. Veio buscar o quê? Atenção! Adoro! E agora na pandemia os filhos tudo voltando, né? Por que será, amada? Esses filhos acreditam que não receberam o suficiente. Eles acreditam, e aí isso é interno, que eles não receberam tudo, eles não têm gratidão pela vida que você deu. Eles querem mais de você. E aí eles não conseguem
ter força de vida e fluir para a vida. Eles estão sempre voltando para a casa dos pais. Sempre voltando para a casa dos pais. Por quê? Há uma cobrança, é como se você me deve algo, você ainda me deve, você não fez isso por mim, você não fez aquilo por mim. Porque quando eu começo a acreditar que meu pai e a minha mãe já deu tudo, eu não tenho que voltar para a casa deles. Por nada, porque eu tenho força de vida, eu crio uma força que eu vou, uma força que impulsiona, não uma força que retrai, uma força que vai para trás. Um homem de 37 anos não deveria mais morar com seus pais, né? Isso demonstra um pedido de algo que ele acredita que o pai ou a mãe não deu, né? E então ele também não tem muita força de vida. Agora, vamos lá. Se o meu filho acredita isso, e é sistêmico, né? O que será que eu acredito da minha mãe, hein, Ingrid? O que será que eu falo da minha mãe aqui atrás? Será que eu acredito realmente que eu recebi tudo da minha mãe? Porque, né, a gente é um padrão, então a gente olha para trás aqui e vê a mamãe aqui também. Será que eu não cobro dela ainda algumas coisas da minha mãe? Quantas vezes será que eu voltei para casa da minha mãe e agora meu filho volta para minha casa? Bom, deixa assim na reflexão, né? Tá bom? Vamos lá! A Mônica diz, Ana, salva a live! Vamos ver se eu vou salvar, vamos ver. Ana! Ai, anjinho, eu tentei te pegar, não consegui. Vamos lá. Minha mãe diz que dinheiro só é válido com sacrifício e que ela reza para eu ter o suficiente. Eu digo que quero abundância, mas ela diz que eu preciso só do suficiente. Socorro! Socorro! Ó, então, se a minha mãe disse isso, possivelmente ela acredita isso desde que eu sou criança. Ângela, já assistiu a aula de hoje? Você não assistiu a aula de hoje. Porque na aula de hoje, quando a gente se cadastra lá no link para receber a primeira aula, o pessoal recebeu agora às 8, ou às vezes você se cadastrou e não viu a aula, eu tô falando do consciente e inconsciente. E eu falo um pedaço muito legal que o inconsciente, ele rege 95% do que eu sou. Então, se a minha mãe disse que dinheiro é bom ter só o suficiente, é isso que eu carrego dentro, né? E talvez ela tenha algum receio de eu ter muito dinheiro e ela ter a crença de eu me tornar arrogante, de acontecer algo comigo. Nesse vídeo eu conto até uma crença financeira que eu tinha por muito tempo, né? Logo quando eu comecei a trabalhar crenças financeiras, a minha mãe é enfermeira particular. E ela trabalha, sempre trabalhou, agora ela está aposentada, mas ela sempre trabalhou para pessoas muito ricas. Por quê? Um doente rico tem uma enfermeira particular, um doente pobre não tem, né? Então ela trabalhava em mansões, em casas grandes mesmo. E muitas vezes a gente ia lá buscar uma chave, buscar um dinheiro para comprar alguma coisa. E a gente entrava naquela casa muito chique e a gente dava de cara com um doente. Logo, a minha mãe disse que dinheiro não trazia felicidade. E ela citava: olha meu paciente fulano, eu signifiquei que ser rico é ser doente. Então, olha só o que tinha na minha cabeça, eu nunca ia conseguir ser rica. Porque o meu inconsciente que quer me proteger, ele diz assim: Ana, eu não quero ver você doente. A vida é mais preciosa do que o dinheiro. A vida é mais preciosa que tudo. O nosso inconsciente trabalha pela nossa sobrevivência. Logo, eu nunca vou ter dinheiro. Então, eu tive que ressignificar essa crença, entende? E essa do sacrifício também, não é sua mãe que tem que mudar o que ela diz, porque a minha mãe acredita nisso até hoje, tá? É eu que tenho que ressignificar aquilo que eu acreditei que era uma verdade. E aí, dá-lhe trabalhar a crença. Entra lá na aula de hoje que você vai conseguir, tá? Ana, tô tendo dificuldade de relacionamento com meu filho, que está adolescente. Ai, o que pode ter por trás disso? Pá, centenas de dinâmicas, né? Primeira vez que eu constelei na vida, eu tinha dificuldade com a minha filha, que tinha 10 anos. Eu e ela, ó, olhava e dava choque, não clicava, de jeito nenhum. E aí, quando eu fui constelar a primeira vez, sabe o que apareceu? Eu vou falar aqui porque é algo bem comum de aparecer, mas que muitas pessoas não sabem que existe essa dinâmica. Essa minha filha tinha ressonância com um namorado meu. Por quê? Eu larguei esse namorado, terminei sem dignidade nenhuma. Comecei a namorar o pai dela. Em seguida, muito em seguida mesmo, tipo 8 meses de namoro, eu engravidei. Então, essa minha filha, ela nasceu com ressonância
com aquela pessoa que eu excluí, com aquela pessoa que eu supostamente abandonei. E o que é isso, Ana? Eu saí dessa constelação exatamente assim. Poxa, mas eles não têm vínculo nenhum. Por que que ela saiu assim? Então, vamos lá, se ela sai com ressonância, toda vez que ela me olhava e eu olhava ela, dava briga. Por quê? Ela tinha a energia desse ex e ela cobrava algo como esse ex cobrava internamente, porque eu não dei chance dele dizer algo, eu não dei chance dele acabar ou não terminei com dignidade, entende? Então, nessa constelação, que foi a minha primeira constelação, eu tive que me reconciliar com ele para que esse entendimento, eu e minha filha, melhorasse. E melhorou muito, realmente, sabe? Ela realmente deixou de me cobrar algumas coisas. Depois eu tive que trabalhar uma série de coisas e eu trabalho isso até hoje. Enfim, a gente tem uma relação melhor, mas eu ainda tenho que trabalhar algumas coisas, certo? Maristela, vamos, porque não conseguimos nos acertar? Eu e minha filha, que tem 19 anos, ela é oposta de mim e não nos acertamos em nada. Ela discute, bate de frente comigo em tudo. Por que disso? Então, a gente tem aí duas leoas dentro de casa, né? A gente tem duas mulheres fortes, que não se aceitam, que não se... Mas por trás dessas brigas, existe muito amor entre vocês, tá?